Olá pessoal, boa noite. 24 de agosto de 2022, 19 horas, quarta-feira. E aqui estou para dar continuidade ao estudo Psicologia da Gratidão. Muito obrigado a vocês que comparecem aqui na estreia, comparecem aqui na quarta-feira, deixam seus comentários, compartilham esses estudos com outras pessoas e aos poucos nós vamos trazendo informação, crescimento, aprendendo e melhorando a nossa própria condição espiritual e emocional. Esse é o estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 24, capítulo 6.2, Conflitos existenciais e fugas psicológicas. Direto em Joana. Cada pessoa experiencia as emoções que dizem respeito ao nível de consciência em que estagia, não conseguindo de um para outro momento ultrapassá-lo. Diante desse acontecimento, os conflitos existenciais e as fugas psicológicas exercem um papel determinante no seu comportamento. Vamos lá. O estágio em que estou. Há uma angústia, há uma dificuldade, seja por qualquer coisa. Né? Quando nós somos crianças, e aí você vai num parque de diversões e tá lá. Só quem tiver essa altura pode andar no brinquedo. E aí você se frustra porque queria andar no brinquedo. Depois você está lá no sexto ano do ensino fundamental, se apaixona pela menina do oitavo ano e pensa, poxa, se eu fosse mais velho, ela ia gostar de mim. Então nós sempre vamos tendo essa sensação de que nós queríamos estar um pouco mais avançados, porque é natural, nós não vamos nos comparar com quem está abaixo de nós, nós vamos nos comparar com quem está à frente. Então, o estagiário quer ser contratado, o que está contratado quer virar gerente, o gerente quer ser diretor, e isso nunca acaba. E aí o CEO pensa, não vejo a hora de eu me aposentar. E o aposentado não acaba. Quando nós entendemos isso aí, eu começo a absorver um pouco assim de qual é o meu tamanho e qual é o meu estágio. O que Joana diz aqui no começo é que eu não posso esperar de mim mesmo nem do outro um comportamento acima daquele estágio onde a pessoa está. Por isso, por exemplo, quando eu disse no estudo da semana passada que aquela questão de como você lida com a alimentação não é um apontar de dedo, é porque não é um apontar de dedo. Só que o que vai me fazer crescer? Uma informação nova. Você tendo essas informações novas, você vai crescendo. E você não precisa ficar se comparando com os seus parentes nem nada, basta se comparar com você. Seja se você faz esse estudo aqui, se você estuda alguma coisa de investimentos, não interessa. Olha como você era há 6 meses, 1 ano, 5 anos e olha como você é hoje. Olha os comportamentos que você tinha e olha quais você tem e olha quais você mira. Fica claro? É sutil. Às vezes as pessoas ao teu redor vão dizer isso. Nossa, você mudou muito. O que foi que aconteceu? E às vezes as pessoas deixam essas mensagens. Ah, eu indico os teus estudos para as pessoas, mas elas não assistem. É exato, porque elas estão em outro momento. Elas observam que você mudou, elas querem a sua mudança, mas quando elas veem que um estudo tem 100 episódios, elas não querem mais. Mas elas vão assistir 200 episódios na Netflix de coisas que só vão acrescentar angústia, suspense e 1 ou 3 risadas. É o estágio, o momento de cada pessoa. Porque talvez em outras áreas elas também estejam fazendo coisas que você não faz. Então, cada pessoa experiencia as emoções que dizem respeito ao nível de consciência em que estagia. Como eu tenho um nível de consciência diferente do seu, a maneira como eu interpreto a emoção também é diferente da sua. Por isso nós chamamos inteligência emocional. Algumas pessoas falam, eu estou sentindo angústia, mas na verdade é tristeza. Tem pessoas que ainda nem sabem dar nome aos sentimentos e às emoções porque confundem as coisas. Acordei depressivo. Não, é só tristeza. Estou morrendo de saudade do meu pai e eu acho que isso está me fazendo ficar depressivo. Não, é só uma melancolia. Você vai trocando as coisas e vai compreendendo que não existe só o 0 ou o 10. Quando a enfermeira pergunta assim, de 0 a 10, quanto de dor você está sentindo? A pessoa fala 10, mas 10 é isso mesmo? 10 eu imagino uma mulher num parto natural com uma cólica de rim ao mesmo tempo.
né? E aí, enquanto a enfermeira está tentando ajudá-la a melhorar, bate no dente dela e ainda fratura o dente. Isso seria uma dor 10. Por que que eu quero dizer isso? Porque se não for 10, 10 tem que ser o máximo. Se existe algo além daquilo, então aquilo é 9. Mas nós estamos acostumados a quebrar o braço. Ah, é 10, engessa logo. Não é 10. Vou morrer, a pessoa me deixou, nunca mais vou conseguir namorar ninguém. Calma. Fica claro? A pessoa com inteligência emocional, ela pensa, não, a minha vontade é falar 10, mas na verdade é um 6, vai, eu não vou morrer por causa disso, eu só tô dramático, eu só não tô aceitando que eu perdi, o que tá doendo na verdade é o meu ego, não era a minha alma gêmea, nem existe alma gêmea, aí você vai racionalizando, vai jogando um pouco disso pra fora, e aí você vai percebendo que não era tudo isso, então não era depressão, era tristeza, não era felicidade, era tesão, era desejo, amor da minha vida, não, é desejo. Fica claro? São muitas pessoas que fazem esse caminho. Quando eu entendo, eu falo, peraí, então eu preciso dar outros nomes, mas vai depender do meu estágio. Então, quanto mais eu evoluo em termos de autoconhecimento, mais eu compreendo os sentimentos e emoções que me atacam e de maneira diferente eu vou reagindo a eles. Diante desse acontecimento, os conflitos existenciais e as fugas psicológicas exercem um papel determinante no seu comportamento. Conflito existencial, eu estou aqui numa posição onde eu quero existir de uma maneira, mas o mundo não me permite. Ou as pessoas ao meu redor não me permitem. Eu quero amar aquela pessoa, mas ela não me ama. Eu quero ter aquele emprego, mas eu não consigo. Eu quero fazer o bem, mas eu tenho preguiça. Aí eu vou fugir psicologicamente. Seja dizendo, eu tento ser bom, mas o mundo aqui não deixa, eu tento ser bonito, mas os outros não permitem, a sociedade, o governo, Deus, eu sempre vou arrumando um responsável, ou então eu vou para campos de alcoolismo, drogadição e tudo mais. Nesse estágio, ocorrem os problemas emocionais que vergastam o ser, perturbando-lhe a capacidade de orientação e de saúde, instalando-se por longo período gerador de distúrbios que se transferem de uma para outra existência. Então isso é importante, porque quando nós entramos nesse local de achar que a nossa dor é 10, porque nós nunca sentimos uma tão grande quanto aquela, ou nós não aguentamos na imagem de sentir aquela de novo, aí vem a ideação suicida. Ou a ideação homicida. Eu vou matar a pessoa, vou matar meu chefe que me demitiu, eu vou matar o homem que não me quis, eu vou matar a mulher com quem meu marido traiu. E aqui Joana está dizendo, não adianta, porque o problema está no espírito, você pode matar o corpo. Suicídio não resolve, homicídio não resolve. Se já está difícil sem isso, com isso não vai ficar mais fácil. Fica claro? Porque é a sua consciência. Nesse estágio, ocorrem os problemas emocionais que vergastam o ser. Isso vai dobrando você, isso vai machucando você, isso vai impedindo você de seguir com retidão, perturbando a sua capacidade de orientação e saúde física e mental, instalando-se por longo período, gerador de distúrbios que se transferem de uma para outra existência. Fica claro? Então, se você resolve a situação matando a pessoa, ou inventando uma mentira para que ela vá presa ou que ela seja demitida, lá no teu inconsciente fica essa sombra. Se você não sente nada com relação a isso, você não está nem aí, então pode ser que você tenha um transtorno narcisista, um transtorno de psicopatia, sociopatia, alguma coisa nesse sentido. Mas isso está muito mais relacionado com o cérebro, não com o espírito. Então, a partir do momento que o teu corpo morrer e você recobrar a consciência, vai doer muito em você o que você fez. Você mesma, você mesmo. Sua consciência vai cobrando. Então, eu armo uma situação para demitir uma pessoa no meu emprego porque eu acho que eu quero o lugar dela ou ela me ameaça. Como é que eu fico depois? Paranoico. Qualquer pessoa que estiver conversando lá ao lado do bebedouro, eu vou achar, estão falando de mim. Qualquer coisa que estiverem dizendo assim, vai ter demissão na empresa, eu vou achar que sou eu. Porque eu tenho uma sombra, eu fiz isso com os outros, agora eu acho que vão fazer comigo. Meu inconsciente sabe que eu preciso pagar por essa punição, eu preciso ser punido de alguma maneira por isso. Como eu não sou punido diretamente, eu fico esperando. Então tudo eu acho que os outros vão me enganar, vão me trair. Eu vou fazendo conexões doentias. Então a melhor maneira de se livrar deste local é não entrando nele. Se você já entrou e não tem o que fazer, é, entre aspas aqui, confessando seus pecados. Assuma que as tuas racionalizações diminuíram os teus motivos, mas eles foram somente egoístas.
Naquele momento você foi uma pessoa ruim. Não, mas é porque eu estava com meu filho em casa e se eu fosse demitida, meu filho ia passar fome, e aí eu demiti a pessoa porque ela não tinha filho, então fica sempre nessa hierarquia, né? Primeiro quem tem filho, depois quem não tem o quê, e é sempre um apelo do indivíduo, né? Quando você vê filmes de bandidos, o cara vai matar o cara e ele fala: "Não, eu tenho família e filhos". Porque se você não tem família e filhos, você pode morrer. Todo filme de terror mata quem não tem família e filhos. Eu já disse isso em estudos anteriores. Se for um grupo de jovens que param na beira de um lago para fumar maconha e dançar pelado em volta da fogueira, eles merecem machadada mesmo. É isso que os filmes dizem. Mas se for uma mãe protegendo o filho, ela consegue lutar com um cara de 2,20 m de altura, lutador de MMA, derruba ele, ela sai correndo, ela consegue correr do Usain Bolt, porque o filme não quer que aquilo aconteça, compreende? Então nós internalizamos isso. Só que essas justificativas não valem nada. É um ambiente de trabalho, não tem nada a ver com você ser mãe ou pai. Se é para você ser demitida, você vai. Se é para aquela pessoa passar você e ficar com seu emprego, ela vai. Mas se você manipula as coisas para que isso não aconteça, racionalizando que foi por amor ao teu filho, é muito bonito, é muito romântico, mas continua sendo um crime, moralmente falando. E essas são as discussões, né? Posso prender um cara que rouba um pacote de bolacha? Mas e o que rouba 10 milhões? Então, enquanto eu não tiver estabelecido dentro de mim um código de conduta que não justifique, não passe pano para comportamentos tóxicos, para que eu tenha a habilidade de aceitar a justiça do mundo como ela é apresentada, sem tentar manipular as peças e sem permitir que me manipulem, enquanto eu não tiver isso muito clarificado, eu vou viver na sombra. Aí eu acho que o que eu fiz é válido. Mas quando a minha consciência compreender o que isso significou para outra pessoa, que eu só puni alguém porque a pessoa tem 23 anos e não tem filhos e só sai na balada para tomar uísque, então eu acho que ela não merecia aquilo, lá na frente eu vou compreender o que significam aquelas palavras de Jesus quando ele acolhia todo mundo, se ele acolhia a prostituta, se ele acolhia o pobre, se ele acolhia o leproso. Então é a ideia assim, ninguém merece menos do que ninguém, só por causa disso ou por aquilo. Ninguém é mais herói que o outro só porque teve um filho ou porque não teve. É a ideia do amor incondicional. Torna-se urgente e indispensável a busca de ajuda psicoterapêutica, a fim de poder distinguir de maneira saudável o que é melhor para a conquista da alegria de viver e as diretrizes que deve adotar para conseguir vencer os obstáculos internos, que se expressam ameaçadores. Como é que eu faço, então, para trabalhar esse desenvolvimento da inteligência emocional? Joana cita um dos caminhos e ela coloca este caminho como urgente e indispensável, tá? Então vamos lá, aqui em cima no capítulo 6.2 tem um erro de digitação, tá? Vocês que têm uma neurose de arrumação ou mesmo toque podem estar sofrendo com isso, mas eu sinto muito, tá? Então conflitos existenciais e fugas psicológicas, só o I que está no lugar errado ali. Não sofram por isso, se possível. Torna-se urgente e indispensável a busca de ajuda psicoterapêutica. Urgente, né, é aquilo que urge, não tem um caminho. Então muitas pessoas ficam pensando assim, né? SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, e não é emergência, é urgência, e as pessoas ficam ligando em emergência. Quando você vai num ambiente hospitalar, você pensa assim, emergência, aquilo que não estava ali e emergiu. Tá? Um braço fraturado é uma emergência. Não estava ali e emergiu. Você caiu, fraturou o braço. Tá? O que não é uma emergência? Um câncer, por exemplo, não é uma emergência, porque ele apareceu aos poucos, ele está lá, você faz um exame e ele vai te matando aos poucos se você não trata. Mas se você ficar um dia sem ir ao médico, não é por isso que você morreu. Mas se você fraturar um braço e ficar um dia sem arrumá-lo, ele pode piorar. Então isso é uma emergência. Urgência, aquilo que urge, não dá para esperar. Então entre uma emergência e uma urgência, a urgência é sempre prioridade. Um infarto é uma urgência. Uma cólica renal é uma urgência. Uma mulher em trabalho de parto é uma urgência. Não dá para esperar. Fica claro isso?
Então, quando você vai chamar o SAMU, é por uma urgência. E ela vai falar, olha, mas eu fraturei a perna aqui, preciso de alguém para me levar ao médico. Ela fala, não temos ambulância agora. É porque isso não é uma urgência, isso é uma emergência. Tá? Então, o que Joana torna aqui? Ó? Por que eu estou diferenciando as duas coisas? Porque ela está colocando como uma prioridade altíssima a psicoterapia. Urgente e indispensável. A busca de ajuda psicoterapêutica. Como você a compreenda, viu? Se é com xamã, se é com ayahuasca, se é com mesa radiônica, se é com teta healing, não interessa. Tá? Psicoterapia não é só essa imagem, o psicólogo. Eu estou aqui como psicólogo, mas cada pessoa funciona de um jeito. Para algumas pessoas, a terapia clássica, a terapia convencional não funciona. Como tem gente que não consegue ler livro no Kindle e tem gente que não gosta de livro físico, é individual. Psicoterapia significa tratar a tua mente. Como você vai fazer isso é o que ficar melhor para você. Melhor para você não significa mais confortável. Não é para ir tomar chá com a amiga. Não é para ir num local onde a pessoa só fala o que você quer ouvir. Tem que haver um desconforto, tem que haver um crescimento, tem que haver um confronto. O conforto está relacionado ao método que funciona para você. Tá? Mas se a sua terapia é agradável e você só sai de lá se sentindo a pessoa mais legal do mundo, você não está fazendo psicoterapia, você está consultando um coach. Que quer dizer para você que você pode, que você dá conta. Psicoterapia é justamente tentar entender por que existe um conflito dentro de mim. Por que eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal? Por que eu quero emagrecer, mas eu só como açúcar? Não adianta eu falar para você, você é linda 30 quilos acima do peso, você está maravilhoso 50 quilos acima do peso, aceite a sua condição, tua artéria vai entupir, teu joelho não aguenta esse peso, está matando você. Não é bonito estar acima do peso. E não é sobre a beleza erótica. Pode casar, pode ter uma atividade sexual maravilhosa, mas é uma doença. Obesidade é uma doença. Então, o fumar também é uma doença. Pode ser lindo, a pessoa achar que é chique, que está em Paris, não sei quando, fumando um cigarro e ouvindo ali um bolero, mas não é bom para você. Fica claro? Então é um conflito. Você não quer fumar e fuma. Você não quer trair e trai. Você não quer assistir pornografia, mas também não consegue deletá-las do computador. Né? Por quê? Isso é o conflito. Quando você compreende que você está sendo vítima de uma força maior que você, que não vem de fora, vem de dentro, e fala, não, eu vou deixar isso para depois, como é que você deixa para depois, compreende? Essa é a ideia de Joana, é urgente, como é que você não tem o controle da sua própria vida? Como é que você aceita ser refém de um pedaço de papel, tabaco e 4.700 substâncias tóxicas? Não tem nenhum medicamento no planeta com 4.700 substâncias saudáveis. Tem que tomar um comprimido para cálcio, tem que tomar outro comprimido para B12, tem que tomar um suplemento alimentar de A a Z, mas sempre falta um negócio que só tem na rúcula. Olha o quanto de coisa nós precisamos para conseguir juntar 20, 30 substâncias saudáveis. O cigarro sozinho tem 4.700 tóxicas. Por que você está acendendo ele? Por que você está cheirando e ficando, e teu nariz escorrendo, e você querendo mais, e você está cheirando aí tinta de parede diluída, cara? Nem cocaína é o que você está cheirando. Está acabando com o seu dinheiro, está acelerando o teu coração. Por que você faz isso? Por que você pega uma cinta de couro e bate numa criança de 4 anos? Por que você pega um punho de osso e dá na cara de uma mulher? Não tem sentido. É um conflito. Ninguém nasce ruim assim. Ninguém nasce para se autodestruir. Alguma coisa aconteceu em algum momento da sua história onde você perdeu o controle, onde o que era ruim ficou bom e você conectou isso e agora não consegue desconectar mais. Beleza se o cigarro te fez pertencer ao grupo dos adolescentes e você se sentiu incluído, mas você já está com 40 anos. Chega uma hora que chega. E a psicoterapia te ajuda a entender por que existe. Te dá força para entender como sair daquilo e te ajuda a passar pelo processo de desmame, de comportamento. Porque gera angústia, gera abstinência, gera saudade.
tudo que nós fazemos, inclusive o que é tóxico e principalmente gera abstinência. Eu nunca vi alguém com abstinência de rúcula, mas de bis? Sim, tá bom? A fim de poder distinguir de maneira saudável o que é melhor, percebe? Então a psicoterapia não é alguém que pega você no colo e te leva para o outro lado da margem. É alguém que estuda com você qual é o lugar mais raso para atravessar ou qual tipo de natação é melhor para atravessar e vai te orientando para que você vá se inscrever na natação, para que você vá para o lugar mais raso, mas é sempre você que está no controle. Tá? Alegria de viver e as diretrizes que deve adotar para conseguir vencer a si, estes obstáculos internos que se expressam ameaçadores. Então eu vou aqui para a nota do expositor. No livro Psicogênese das Doenças Mentais, no capítulo 4, a importância do inconsciente na psicopatologia do Jung. Psicogênese, criação psicológica das doenças mentais. Então, como as doenças mentais são criadas. O inconsciente abrange todos os processos psíquicos que não possuem a intensidade suficiente para ultrapassar o limiar que divide a consciência do inconsciente. Esses processos, por conseguinte, permanecem sob a superfície da consciência, manifestando-se algumas vezes de modo subliminar. Então eu vou voltar aqui em Joana. Conseguir vencer os obstáculos internos que se expressam ameaçadores. Esses processos, segundo Jung, permanecem sob a superfície da consciência, manifestando-se algumas vezes de modo subliminar. Subliminar é sub, abaixo da linha. Então, nós temos a linha, que seria a consciência, ele está aqui embaixo. Então, é uma maneira sutil o subliminar. Eu tenho que... Peraí, por que mesmo que eu fiz isso? Qual é o real motivo de eu estar fazendo isso? Por que uma pessoa de 40 casada troca a esposa ou o marido por duas de 20? O que tem no subliminar disso? O medo do envelhecimento? Eu não vou ficar com véia? Eu não vou ficar com véio? Eu não sei se eu já citei isso, mas eu tenho um amigo, quando ele estava ali com 37 anos, ele, com uma mulher de 39, mais ou menos, começou a dar em cima dele. Ele falou assim para mim, eu não estou acostumado a ficar com coroa. Ele tinha 37. Ele não via. Ele achava uma mulher de 39 coroa, porque quando ele tinha 23 anos, uma de 40 para ele era coroa. Ele não percebeu que ele é o coroa. Não, imagina, isso é coisa de 23, 24. E só ia pra balada com elas, pras festas com elas, só saía com gente mais nova, lutando pra não dormir, tomava cerveja e não conseguia, se ia transar tinha que tomar Viagra. Tinha que tomar Viagra com 34 anos, ele tomava Viagra com 28 anos. Isso se torna um hábito desses indivíduos que querem lutar contra o processo de envelhecimento. O Viagra, os Cialis, eles foram componentes criados para indivíduos depois de 60, 70 anos, ou para aqueles que têm uma disfunção por razão fisiológica. Agora, um cara de 37 quer sair, tomar um monte de uísque com gente mais nova, o álcool é depressor do sistema nervoso central, brocha, tanto o homem quanto a mulher. Aí ele quer 4 da manhã ainda ter uma ereção, não vai conseguir. O que ele faz? Toma um Viagra. Quando ele toma esse Viagra, ele vai ficar acordado até às 6, porque isso também acelera o coração. Para que o indivíduo está fazendo isso? Qual que é o subliminar? Quando ele chega depois e conta, não, então eu saí com uma gatinha ali de 23 anos e dei conta dela. Tá, é o que você está dizendo. Mas qual que é a importância disso? O que significa isso? Tem um subliminar, compreende? Quando você vai entendendo por que você comprou esse carro, nem viaja, por que tem um carro sedã? Não usa o porta-malas. Não tem sítio, por que tem uma caminhonete 4x4? Essas reflexões é o que eu proponho. Só usa o celular para entrar no Facebook e no Instagram. Por que comprou um iPhone novo, parcelado? Por quê? Peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que está cobrando o seu filho de fazer isso? Por que está falando para o seu filho, a gente vai lá na casa da sua tia, se ela te oferecer bolo, você não aceita não? O que isso significa, ele aceitar um pedaço de bolo se ele é criança? Porque você não gosta de dividir suas coisas.
Então você acha que a outra também não vai dividir, porque você só oferece por educação. Então você acha que o outro também faz. E às vezes a pessoa sabe que você vai visitá-la, fez o bolo para o teu filho comer um pedaço e teu filho vai falar não. E ela vai ficar frustrada e você vai pensar que orgulho, meu filho é um homenzinho. Mas por que teu filho precisa ser um homenzinho? Deixa ele ser criança, deixa ele comer o bolo. Se isso deixa a pessoa frustrada, deixa ela ficar frustrada, ela é adulta. Não é responsabilidade sua determinar como os outros vão se sentir. É responsabilidade sua não projetar. Você é assim. Então, você é avarenta, você vai achar que o outro é avarento. Você é preguiçoso, você vai achar que o outro é preguiçoso. Quando você compreende, eu sou preguiçoso, mas não significa que o outro seja, você dá uma chance para o outro. Eu tenho que ligar para o meu irmão me ajudar aqui a consertar a calha da casa, mas ele não vai querer vir. Dá uma chance, pergunta. Às vezes ele fala, cara, eu vou sim, porque eu tô precisando sair um pouco aqui de casa, não tô aguentando o barulho dos cachorros, tô indo aí te ajudar. E aí vai ter uma manhã muito legal de vocês dois consertando a calha, lembrando de coisas da infância. Ou vão sair brigados porque alguém tocou numa ferida. Mas é dar uma chance pro outro ser o que ele é e não ficar achando que o outro é você. E nem protegendo o outro daquilo que você é, achando que isso faz de você uma pessoa boa. Se eu não incomodo ninguém, todo mundo gosta de mim. Se você não incomoda ninguém, na verdade você fica invisível, porque ninguém nem lembra que você existe. É no incômodo que nós percebemos o outro. Incômodo é aquilo que me tira da zona de conforto. Então, até se eu olho uma pessoa e acho ela muito bonita, isso me incomoda. Nossa, que pessoa bonita. Como é que eu olho para ela? Nossa, que carrão! Nossa, que roupa legal! E percebe, te incomodou. Você está andando lá no shopping, tem uma vitrine que te incomoda. Aí você tem que ir lá olhá-la. Então, incômodo não é necessariamente uma coisa ruim. É trazer uma informação para o outro que faça com que ele pare o que ele está fazendo e te perceba. Só que se você nunca incomoda ninguém, ninguém te percebe. Aí quando você precisa de ajuda, ninguém acredita ou ninguém está disponível. E quando os outros precisam, você sempre está. Aí vira o burro de carga, vira o solícito, o anjo Gabriel. E o que adianta isso? Se nós estamos num mundo de trocas. Você veio aqui só para dar, porque você é a pessoa maravilhosa, o ser superior. É sobre saber pedir ajuda também. Até Jesus, em vários momentos da existência dele, pediu ajuda. Quando ele diz, não confrontem os soldados, não me salvem. Ele está pedindo ajuda. Ele está dizendo para os outros ajudarem ele na tarefa dele. Dá para perceber isso? É uma ideia de sempre buscar uma informação de onde você pode ser útil, mas não achar que o outro é um inútil, ou que você é um peso para o outro, ou que o outro é você. Fica claro essa questão do subliminar? O inconsciente abrange todos os processos psíquicos que não possuem intensidade suficiente para ultrapassar o limiar que divide a consciência do inconsciente. Então é muito mais coisa que você não sabe do que você sabe. Voltando aí, Joana. Seja qual for o conflito existencial que se manifeste, a criatura aturde-se e padece a incerteza de qual é o melhor caminho para o autoencontro, passo inicial para a autoiluminação. Não pode haver um comportamento equilibrado se nos painéis da psique as informações emocionais não se encontram estabelecidas sob o comando e a inspiração dos anseios elevados e pacificadores. Então, independente de qual seja o conflito existencial que se manifeste, nós não estamos falando daqueles que são inconscientes, mas nós estamos falando daqueles que já estão claros. Você pode não estar enxergando pela negação, mas os outros já percebem. A criatura aturde-se e padece incerteza. Então eu fico, e agora? Para onde eu vou? Se eu quero me auto-iluminar, o primeiro passo, segundo Joana, é me auto-encontrar. Se eu não sei onde eu estou, é porque eu estou no escuro. Então eu só posso estar na luz quando eu sei onde eu estou. Quando eu sei onde eu estou, eu começo esse processo, quando eu estou em conflito, de falar, e agora, eu paro ou não paro? É isso que você está aqui. Se você está assistindo esse estudo é porque você tem um conflito. Se você não tivesse conflito nenhum, você não estaria aqui, porque esse estudo é simples, sou eu com um fundo branco.
Tem nada bonito, não tem edição de imagem, não tem indicações legais de filmes, os 10 mais, não tem nada. Isso aqui é um estudo para quem está em conflito. Isso aqui é um estudo para quem cansou de ser quem é, de fazer o que faz, ou de conviver com quem convive, de aceitar o que aceita. Qual é esse conflito? E é justamente por isso que você pensa, eu preciso de alguém que me diga para onde eu vou. Eu preciso de alguém que pelo menos me mostre um outro caminho, porque os meus estão cerrados. Eu só tenho aquela mesma resposta para esse estímulo. Eu não tenho uma nova. Então, diante da ansiedade, eu acendo o cigarro. Mas o que eu vou pôr no lugar? Aí me falam para fazer yoga. Eu não gosto de yoga. Falam para meditar. Meditar eu não gostei. Falam para ouvir uma música calma. Eu tenho raiva de música calma. Você percebe? Várias respostas vão sendo dadas, mas você não encontra ainda uma coisa que seja tão gostosa quanto aquilo. Porque é muito difícil tirar um hábito de 20, 30 anos e colocar uma outra coisa no lugar que tem um dia. Vai levar tempo para você gostar disso. Você vê essas pessoas fazendo yoga com uma fluidez que parece que elas são de borracha, mas elas também tiveram câimbra nas primeiras aulas, também tiveram gases nos primeiros treinamentos, também sentiram dor no joelho, também acharam uma chatice, também se sentiram constrangidas porque parecia que todo mundo sabia fazer e elas não, sabe? Agora o corpo já não sente mais a dor do movimento, então ficou fácil para ela. Mas quando você foi acender o primeiro cigarro, você também não tossiu? Gente, que tosse até quase sai sangue do olho. Também doeu fumar. Também doeu a primeira vez que você cheirou. Fica claro? Até o que você fez de ruim doeu a primeira vez. Agora que você aprendeu e já não percebe mais. Você acende o cigarro, fuma e deixa aqui, deixa ali, não sei o quê. E o garoto de 12 anos que quer aprender a fumar pensa, nossa, um dia eu quero fumar que nem ela. É a tua yoga. 20 anos fazendo, lógico que você é pró. Mas se você dá uma abertura e fala, ok, já encerrei, já peguei meu PhD em tabagismo, cocaína, prostituição, pornografia, obesidade, comer açúcar, agora eu vou tentar fazer uma outra coisa, sou especialista em Coca-Cola. Agora mas não vai ser especialista em Tang também, que é só açúcar, sabe? É especialista em espremer laranja agora. Essa é a dificuldade. Teu paladar, tua mente vai falar, mas isso aqui não me satisfaz, mas tudo bem, é um começo. E é para isso que nós estamos aqui, para ajudar nessa transição. Por isso que você vai ver nos comentários, você vai ver no chat ao vivo alguém falando, no começo para mim foi difícil, eu também não conseguia viver sem chocolate, olha, eu ficava num relacionamento abusivo, fiquei 20 anos casada com um cara que me maltratava. Essa é a ideia, não são pessoas se exibindo. São pessoas na linha do tempo onde você está, no passado, presente e futuro teu. Umas te lembram de onde você veio para você não querer voltar para lá, outras te mostram que você não está sozinho, sozinho onde está, e outras te mostram um caminho depois disso, caso você queira sair. Esse é o apoio. Essa é a ideia desses estudos aqui. Por isso eu peço tanto para vocês deixarem comentários. Não é para deixar comentário falando, nossa, Victor, que coisa maravilhosa. Não, é justamente isso. Deixa alguma coisa aí que ajuda o próximo. Compartilha com o outro que te ajudou. Os conflitos existenciais fazem parte do processo de evolução porque à medida que se vai abandonando uma faixa de experiência, conduz-se todo o material que foi armazenado, seja ele de qual conteúdo se revista. Essa ideia do crescimento. Então não existe ser humano sem conflito existencial. Os que ainda não chegaram nesses estudos ou em estudos como estes é porque estão negando o conflito ou porque ainda não se deram conta de que isso existe com eles. Negócio de psicologia é uma babaquice, esse negócio de autoconhecimento não serve para nada, isso é tudo modinha, até ter a primeira crise de pânico. Até ter o primeiro episódio depressivo. Até ter. Depois que tem... Mas o que está acontecendo comigo? Não, só isso aqui não. Eu achava que era frescura. Quem passa por essas coisas normalmente é o primeiro que diz. Eu achava que era frescura, agora eu acredito. Quer dizer, ficou 20 anos dizendo para o outro que eles eram uns trouxas e agora está passando por aquilo. Só existe se passa, se acontece com você? Essa é a primeira lição. Humildade. Se o outro está dizendo que ele tem vontade de se matar, não fica falando, frescura, eu trabalho o dia inteiro, nunca quis me matar, isso aí é falta de vassoura, isso aí é falta de inchada, isso aí é falta de quê, amigo? Isso aí é falta de neurotransmissor, para de falar babaquice. Não tem neurotransmissor na inchada, não.
Não tem neurotransmissor na vassoura. Fica claro? Existe, mesmo que não aconteça com você. E mesmo que seja uma invenção da cabeça do outro, para ele isso existe. Essa é a ideia central aqui. Então, se uma pessoa disser para mim, eu estou enxergando morcegos gigantes, eu não vou falar, cala a boca, você está delirando. Ela está enxergando morcegos gigantes, então aquilo para ela existe e o medo que isso causa é real. Eu não posso fingir que não acontece. Eu tenho que respeitar que aquilo para ela é real. Por mais que você não entenda. Esse é o amor da minha vida, ele é maravilhoso, ele só bateu em mim porque ele estava nervoso. É o que ela enxerga. É real aquilo para ela, ele realmente a ama. Ele realmente só bateu nela porque ele estava nervoso. E se bobear, ela ainda mereceu apanhar na mente dela. Também, eu demorei para servir o café, eu sei que ele gosta do café na hora certa. Não é simples, não é frescura, não é viadagem. É o outro, na experiência dele, no ritmo dele. Tá? Então, todos têm conflitos existenciais, porque isso é natural do processo evolutivo e é uma das coisas que nos promove a evolução. E à medida que eu vou abandonando uma faixa de experiência, tudo que eu absorvi vai para a próxima. E tem que estar aberto a novas oportunidades, fica claro? Por isso, quando você vai na escola, não adianta sair da 5ª série para a 7ª. Tem conteúdos que você precisa ver na 6ª. E eles são progressivos. De vez em quando a professora fala, vamos fazer uma revisão de conteúdo. Isso também é a ideia do autoconhecimento. Chega um momento na vida em que você fala, preciso fazer uma revisão de conteúdo. Isso é a metanoia. A metanoia é este local, aproximadamente na casa dos 40 anos, 35 aos 45, onde o indivíduo para e quer, refazer todos os contratos da vida dele. Será que eu estou feliz no casamento? O chamado crise da meia-idade ou idade da loba. Aí o indivíduo começa a falar assim, então aquelas mulheres ficavam no casamento bonitinho aos 20 anos, eram mãe, eram não sei o que. Chegavam nos 40, os filhos saiam para a faculdade, elas mudavam, elas queriam mudar a roupa. E aí como existia essa ideia machista, virou assim, piranhou, olha lá, idade da loba, agora as mulheres estão querendo sair para transar. Não é. É porque ela reviu a vida dela e pensou, o que adiantou ficar aqui lavando a louça todo dia, varrendo a casa todo dia, passando a roupa todo dia, separando tudo por cor. Então dane-se, eu vou viver a minha vida. Ela quer sair com as amigas, quer sair com não sei o que, quer ir pra barzinho, aí os caras chamavam a idade da loba, agora elas estão perigosas, estão saindo para caçar caras mais novos. Mas se o homem fazia isso, aí era crise da meia-idade. Mas é metanoia. A ideia central por detrás disso é esse local onde eu paro e penso o que eu fiz da minha vida e o que eu quero daqui para frente. Por isso a faixa etária de pessoas que estão nesse estudo está entre os 32 e os 60 anos de idade, né? Mas mais entre os 32 e os 50. Porque são pessoas que estão nessa fase da vida. Como a aprendizagem de novos hábitos é lenta e a superação dos atavismos perturbadores exige coragem, determinação e insistência, na fase inicial da luta apresenta-se como tentativas de acerto e de erro, até que se definam as características que passam a alterar a conduta, dando lugar a novos cometimentos. Então, é um processo gradual, é um processo lento, porque eu tenho que ter novos hábitos, como eu disse, sair da Coca-Cola para o suco de laranja não é fácil. E a superação dos atavismos, né, essas ideias ancestrais que nos movem, perturbadores, exige coragem, que você vai ter que enfrentar tudo isso. É muito difícil. Determinação e insistência. Eu digo que é mais difícil do que parar de usar droga ilícita. Tá? Porque se você é viciado em Coca-Cola, todo lugar que você vai tem Coca-Cola. Tem na televisão, tem no barzinho que você vai, você entra para comprar uma coxinha, se você entra para comprar um papel higiênico na mercearia, tem Coca-Cola em todo lugar. O viciado em cocaína não tem cocaína na TV, se ele não estiver vendo um filme, ele não tem cocaína em todo lugar. Ele tem que pegar a moto dele, o carro dele e ir até a biqueira, ir atrás do traficante. Então ele não fica o tempo todo exposto ao vício dele, ele fica só no campo mental. Quem é viciado em Coca-Cola, açúcar de forma geral, ou tabaco, todo lugar que olha vai ver isso. Vai ver gente fumando, vai ver gente fumando, vai ver gente comprando. E isso vai gerando a recaída. Então é uma luta grande. Eu estou aqui reconhecendo isso. Reconhecendo isso. É muito difícil. Por isso demanda coragem. Que você vai ter que enfrentar o objeto do teu vício sendo esfregado na tua cara e vai ter que continuar falando não. Determinação e insistência.
Nessa fase inicial, são tentativas de acerto e erro até que se definam as características. Você tenta, tem uma volta ao uso, tenta, volta ao uso. Fica um mês sem, tem um sentimento de recaída. É natural. Não é da noite para o dia também que você vai conseguir. Tá claro? E isso aos poucos vai te alterando. Então eu volto aqui no livro do Jung, Psicogênese das Doenças Mentais. Nota do expositor. A tarefa fundamental do inconsciente nas pessoas normais consiste em estabelecer uma compensação e um equilíbrio, onde todas as tendências extremistas da consciência são atenuadas e suavizadas pelo impulso inconsciente contrário. Ó, o normal aqui você tem que entender também pela época em que Jung escrevia. O que nós vamos entender por normal é aquilo que é considerado saudável, é aquilo que ninguém levaria a um médico, ninguém levaria a um psicólogo. Tudo bem, não é diferente do que a maioria das pessoas entende. Mas a ideia de pessoa normal é muito perigosa. Tá? Quem é normal? A tarefa fundamental do inconsciente nas pessoas normais, se não houver nenhum problema, é estabelecer compensação e equilíbrio, onde todas as tendências extremistas da consciência são atenuadas e suavizadas pelo impulso inconsciente contrário. Seria algo parecido com o que o Freud falava de ego, de superego e id, que é o que o teu inconsciente vai trazer de informação é alguma coisa relacionada também a valores dependendo da tua moralidade. Poxa, estou com vontade de fazer isso. Não, mas cuidado. Puxa, que mulher bonita, vou chegar em cima dela. Não, mas você pode ser preso. Porque se não houvesse esse impulso contrário, o que nós teríamos de homicídio, estupro e tudo mais seria muito maior. Porque tem um monte de gente com essa tendência, com esse desejo, que faria isso se não houvesse punição. Né? Tem uma série de filmes, uma série que gerou uma sequência de filmes que se chama The Purge, né? Que é justamente assim, expurgar. Que é durante 24 horas, ou 12 horas, se eu não me engano, né? Nos Estados Unidos, durante 12 horas, das 7 da noite às 7 da manhã, não tem leis, não tem polícia, não tem bombeiro, não tem nada. Cada um pode fazer o que quiser. Para entender o que as pessoas fariam. Aí os caras saem com taco de beisebol, saem com lança-chama, saem com arco e flecha, saem com porrete, saem para estuprar, saem para matar, saem para fazer tudo. Porque eles entendem que essa é a tendência do ser humano. Que a maioria das pessoas não fazem isso porque existem leis. Isso é verdade. Como seria um mundo sem leis? Quantas vezes as leis te impediram de fazer uma besteira? Tá vendo? Não estou falando nesse nível de estupro e tal. Mas quantas vezes as leis te impediram de fazer uma besteira? Dar um soco na cara de alguém, e passar teu carro, bater na moto do outro. Então é justamente sobre essa percepção. O que eu estou fazendo aqui e como que o meu inconsciente me equilibra. Então, continuando em Jung, para que se possa compreender melhor a situação no caso das doenças mentais, seria interessante observar de início o comportamento do material psíquico inconsciente numa pessoa normal, e então identificar em especial o que possivelmente é inconsciente. Para tanto, faz-se necessário, em primeiro lugar, um inventário completo do conteúdo da consciência, que, por exclusão, fornecerá o que está no inconsciente. Esse é o processo de autoconhecimento. Este é o processo de mapeamento que eu falo. A terapia é o primeiro passo, mapear o indivíduo. Eu primeiro preciso entender quem é você, como você se enxerga, e depois perceber os comportamentos que não fazem sentido com aquilo que você descreve. Que a pessoa fala uma coisa. Olha, eu sou uma pessoa muito organizada, eu sou fanática por organização, mas ela chega atrasada, atrasa o pagamento, esquece que tinha consulta. Então, ela é realmente muito organizada? Ou ela acha que ela é? E assim você vai começando a perceber. Esquece as coisas com os outros. Com ela mesma ela não se cumpre. O que é uma pessoa organizada? Fica claro? O primeiro passo seria esse. Não, é que as pessoas não têm essa paciência. Elas querem ir para a terapia e falam, resolve aí, tira com uma pinça, me põe para dormir e remove cirurgicamente. Não dá. Continuando em Jung, neste sentido, devemos investigar todas as atividades, interesses, sofrimentos, preocupações e alegrias que estruturam o conteúdo da consciência, de maneira que tudo que for descoberto será excluído do conteúdo possível do inconsciente.
já que o inconsciente só pode conter o que não se encontra na consciência. Parece simples, mas é profundo. Então, esse é o objetivo. Joana fala, psicoterapia é urgente. Se você está indo numa psicoterapia e não é este o caminho que está sendo norteado, então veja se este é o caminho que você quer seguir. Se a pessoa já te apresenta soluções rápidas ou te julga pelas coisas que você está dizendo, alguma coisa está errada. A ideia da abordagem de Jung é justamente essa. Eu vou primeiro entender quem é você. Aí, depois que eu sei o que é você, todo o resto é inconsciente. O que não é o que você entende por si mesmo. Porque o que você leva para a terapia, o que você traz em todo o sentido da tua vida, é o teu ego. É o que você sabe de você. É a tua consciência. A tua inconsciência você não traz conscientemente. Por isso ela chama inconsciência. Parece conversa de maluco, eu sei. Mas as pessoas acham que elas sabem. Não, eu conheço as coisas que estão no meu inconsciente. Não conhece, porque senão seria consciente. Esse é o ponto. A ideia de que eu não preciso, de que eu sei, de que eu estou no controle, essa é uma ilusão gigantesca. É isso que Joana e Jung estão falando hoje. Voltando em Joana, então. Narra-se e tornou-se muito conhecida, com variações, embora com o mesmo conteúdo, a história de um monge budista que rumava na direção do monastério, acompanhado por alguns dos seus discípulos, quando, passando por uma ponte, viram um escorpião que estava sendo arrastado pela correnteza na qual se debatia, afogando-se. O monge, apiedado, correu pela margem do rio, introduziu a mão na água e retirou-o da morte certa, um escorpião. Alegre por havê-lo salvado da situação, quando o trazia para o solo, o escorpião picou-o, produzindo-lhe uma grande dor, que o fez derrubá-lo novamente nas águas. Nesse momento, o monge correu e, tomando um pedaço de madeira, novamente se adentrou nas águas e retirou-o, salvando-o. Retornou ao caminho em silêncio após o seu gesto nobre, quando um dos discípulos, surpreendido pela ocorrência, indagou-o: Mestre, penso que o senhor não se encontra bem. A sua tentativa de salvar esse aracnídeo nojento e perverso, que lhe agradeceu o gesto nobre com uma picada dolorosa, redundou inútil e perniciosa para o senhor. Não seria natural que o deixasse morrer, ao invés de tentar por segunda vez salvá-lo, correndo novamente o mesmo risco? O monge escutou com suave sorriso na face e respondeu com bondade: Ele agiu conforme a sua natureza, enquanto eu procedi conforme a minha. Ele reagiu por instinto, defendendo-se mediante a agressão, e eu agi de acordo com o meu sentimento de amor por tudo e por todos. Encontramos nessa historieta a superação dos conflitos tormentosos sem nenhuma tentativa de fuga psicológica para transferir responsabilidade. Então o monge está andando, o escorpião está se afogando, ele vai salvar o escorpião, toma uma picada, o escorpião cai na água. Ele pega um pedaço de madeira, salva o escorpião de novo e o discípulo dele fala: Você está louco? O bicho te picou, você vai lá e salva ele de novo, deixa ele morrer. E é esse o local. Quando você pega, por isso que aquele é o discípulo, né? Está se tornando algo. Isso é importante também perceber. Mas esse cara é louco, esse discípulo é burro. Não é burro, ele é discípulo. Não existe só o que não sabe e o que sabe. Existem graus do conhecimento. E essa é a dor. Quem acha que o discípulo foi burro, quem acha que o discípulo é maligno, é justamente a pessoa que tem dificuldade de se colocar nesse local. Porque ela quer se preparar primeiro. Ela vai fazer o karatê, ela primeiro estuda no YouTube até o kata da faixa marrom. Aí ela vai lá se inscrever para branca. Para quê? Porque ela não aceita a ideia de ter que aprender. Ela já quer ser a que sabia. Nossa, que prodígio, você pegou os movimentos facilmente. Ela, pois é. Ficou em casa treinando. Né? A ideia que Joana coloca é, o que o discípulo pensou? Ele imaginou que um escorpião deveria agir por gratidão como ele agiria. Mas como isso é possível se é um escorpião? É isso que o monge mostrou. Eu não posso esperar que um escorpião compreenda o que eu estou fazendo. E é esse o local que muitas pessoas sofrem. Elas querem que o filho de 6 anos de idade aja como um homem de 20. Ou que o de 20, que foi criado como se tivesse 6, agora tome decisões de adulto. Não tem como. Você não pode esperar da natureza do outro, do estágio evolutivo em que o outro está, mais do que ele pode dar. Essa foi a ideia do primeiro slide de hoje.
e nem de si mesmo. O que o monge fez foi insistir na natureza dele, e ele encontrou um meio pegando a madeira. Eu não posso deixar fazer o que eu faço porque o outro me agride. Eu vou encontrar uma maneira mais inteligente de fazê-lo. Aprendi com os meus erros. A próxima vez que esse monge vira um escorpião se debatendo na água, ele já vai chegar com uma madeira. A primeira coisa que o cérebro dele vai procurar é uma madeira. Isso é o slide lá sobre tentativa e erro no processo de criar novos hábitos. É simples, percebe? Mas olha a profundidade. Existem aqueles que, por um bom período da vida, somente esperam receber, fruir, desfrutar dos favores de todos sem o mínimo compromisso com a retribuição ou com o bem-estar geral. Desde que se sintam atendidos e fisiologicamente satisfeitos, tudo se encontra bem. Ainda permanecem no período egocêntrico da evolução psicológica, agindo conforme a sua natureza. E aí é onde a pessoa chega e sofre, porque ela vai vir para a terapia pensando: minha mãe não me ama, não é que tua mãe não te ama, ela tem um transtorno narcisista, ela não consegue te dar. Não é que teu pai é violento, ele tem uma doença de dependência química alcoolista. Ele não é vagabundo. Ah, vergonha, meu pai caído na sarjeta. Ele é doente, ele está caído na sarjeta. Seria vergonha para você também se ele tivesse metade do corpo paralisado porque sofreu um Alzheimer? Que vergonha de sair com meu pai com essa mão paralisada. O que vão pensar dele? Com um AVC, perdão? Ele teve um AVC. Essa é a ideia. Eu não posso esperar de um dependente químico que ele não vá mentir para mim. Ele vai olhando nos olhos, dizendo que ama. Porque isso é um traço da dependência química. Eu não posso esperar de um hiperativo que ele seja pontual. Ou que ele não esqueça de fazer alguma tarefa. Eu não posso esperar de um depressivo que ele não cancele o almoço que a gente marcou em cima da hora. Ele é depressivo. Fica claro isso aí? Eu fico esperando do outro. Porque eu acho que é frescura, ou que na verdade comigo aquilo não vai ser assim. Não, meu filho não vai mentir para mim, eu posso deixar ele em casa, ele não vai vender a televisão para comprar crack. Ele vai, porque é o que a doença faz. Se ele é dependente químico, ele vai te enganar, ele vai te manipular. Dependendo do estágio, ele vai se prostituir, ele vai enganar os outros, ele vai mentir até pro traficante e ele pode ser encontrado com um tiro na cabeça lá no beco. Porque isso é a doença. Aí a pessoa interna o filho na clínica e 15 dias depois se arrepende porque o filho faz um discurso bonito e tira ele da clínica. E aí o filho morre. E vai culpar a clínica? A doença é isso. É a manipulação. Então o narcisista não vai conseguir te dar o que você quer. O autista não vai conseguir te dar o que você quer. Fica claro isso aí? Essa frustração que nos gera uma raiva, porque nós queremos ser especiais, nós queremos dar conta. E isso vale para você que está no papel de psicoterapeuta. Eu vou curar o meu paciente, eu vou curar. Por isso que eu falo, nem chama de paciente, chama de cliente. É uma relação comercial com fundo psicoterapêutico. O paciente é o terapeuta. Porque o terapeuta impaciente, ele atrapalha o cliente. Sai dessa ideia antiga de que o paciente é o... Eu sou o médico, eu marco às 1h da tarde e atendo às 5 da tarde. Não, isso já foi. É cliente. Receba-o na hora. Seja pontual. E seja você o paciente. Se você não está dando conta, vá você também para a terapia, que é o que deveria acontecer. Todo psicoterapeuta tem que estar em terapia. Para tornar esse paciente. Mas tá óbvio, eu sei o que está acontecendo, é só dar uma mexida aqui, mas não é Lego. Você não está brincando com Lego. É um outro ser humano num processo de ir e vir. Dá 2 passos, volta 3, dá 3 passos, volta 2. E se você se frustra com isso e fala, não aguento mais, às vezes a pessoa chega e fala, olha, eu vim para terapia porque o meu psicólogo não aguenta mais eu voltar com a minha ex. Falou que a próxima vez que eu voltasse com ela, ele não ia me atender mais. Isso acontece, porque a pessoa se irrita. Ah, não, você é muito burro. Ela te engana, tá te traindo, você é muito trouxa, não vou mais te atender não. Mas é justamente esse o sofrimento do indivíduo, ele sabe disso.
Ele tem consciência disso, mas ele não consegue. E aí ele sofre. E é bom e é ruim. Ele tá lá finalmente transando com ela de novo, pensando quantos outros já passaram antes dele. E quantos ainda vão passar. E o que é essa marca no braço dela? Ela bateu na porta do carro ou é um cara que apertou com força com o dedão? Isso dói. Isso é loucura para o indivíduo. Mas é disso que nós estamos falando aqui. Do quanto é difícil fazer a mudança. Então não espere de alguém que está na doença um comportamento saudável. A gratidão constitui bênção de amadurecimento psicológico que felicita o espírito, facultando-lhe ampliar os sentimentos de amor e de compaixão, porque reconhece todos os bens de que desfruta, mesmo quando alguma circunstância menos feliz se apresenta. Não se expressa apenas quando tudo transcorre bem e comodamente, mas especialmente quando o testemunho e a dor se apresentam, convidando à reflexão. E aqui no final, Joana traz a gratidão como remédio. Ela é uma bênção de amadurecimento psicológico que felicita o espírito e permite a ele ampliar os sentimentos de amor e de compaixão. Por quê? Porque reconhece tudo o que tem, mesmo quando alguma circunstância menos feliz se apresenta. Então eu me apego naquilo que sobrou, não no que falta. Eu me apego no que eu conquistei e não no que me foi tirado. Não se expressa apenas quando tudo transcorre bem e comodamente, mas especialmente quando o testemunho e a dor se apresentam convidando à reflexão. Então você vai ver na cidade assim: obrigado, Santo Expedito, pela graça alcançada. Mas você não vai ver: obrigado, Santo Expedito, pela desgraça alcançada. E é aí que Joana está dizendo: essa é a diferença. Quando eu consigo ser grato na desgraça. Porque desgraça é a expectativa que eu tinha, o planejamento que eu fiz e a frustração. Desgraça é o diagnóstico da doença terminal, da doença degenerativa, da constatação de que o outro pediu divórcio, de que o chefe, a chefe vai te demitir. Isso é a desgraça. E a pessoa fala: que porcaria de vida. Ou a outra que fala: agradeço pelo tempo que aqui fiquei, pela experiência que eu adquiri. E não é para a pessoa que vai te demitir, é para você. Para a vida, para Deus, para o guia, para o que quer que você acredite. Ok? A vida dá, a vida tira. Se eu conseguir me manter estável nas duas situações, o maior equilíbrio possível, para mim é uma coisa só. Se eu só agradeço quando eu ganho e reclamo quando eu perco, então eu não consigo equilíbrio. Isso gera um conflito, onde eu fico com medo de perder e apegado ao que eu conquisto. E o apego é ruim e o medo também. A vida é, sem dúvida, um hino de gratidão a Deus em todas as suas expressões. E vida também envolve os fracassos, as perdas, as tristezas. Profundo. Muita coisa para refletir, né? Eu sei, espero que essa mensagem fique gravada no íntimo de vocês. A vida é, sem dúvida, um hino de gratidão a Deus em todas as suas expressões. Próximo encontro, dia 31/8, capítulo 6.3, Autorrealização e Paz. Falando em hino, né? Outro dia eu cito um hino antigo que eu escutava lá, quando eu tinha 18 anos e ia na igreja adventista ainda, da Aline Barros, Consagração. Esse também é muito bonito. Se puder pegar a versão lá mais antiga, Aline Barros, Consagração. É um hino, praticamente um mantra, muito legal também, assim, para treinar, para gratidão, para ouvir no carro, para ir fazer uma caminhada e ouvir aquilo, porque sempre me ajudou muito. Eu ouço até hoje, em vários momentos da minha vida, assim, tá bom? Aline Barros, Consagração. Então, deixa eu fechar aqui. Agradeço a todos e todas vocês pela companhia, né? Pelo espaço, pelo tempo que vocês dão, pelos comentários deixados aqui, por vocês compartilharem isso com outras pessoas e também pelo apoio que vocês dão nas redes sociais. Desejo a todos e todas vocês um ótimo resto de semana. Um grande abraço e muita paz.